Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar um ponto aqui que é um dos motivos pelos quais muitas pessoas têm saído da organização das Testemunhas de Jeová, que é a arrogância da organização em nunca admitir seus erros. Mas o que é que a turma da Gadolândia, que fica junto ali do Publicado do Reino, o que é que essa turma sempre diz? Qual é a desculpa que eles inventam? A desculpa deles é a seguinte: mas a organização é imperfeita, nós somos errantes, nós somos humanos, nós não podemos exigir perfeição da organização. É sempre essa desculpa que eles dão. Só que, pelo menos eu, não sei os outros, tá? Mas pelo menos eu falo por mim. Eu nunca exigi perfeição da organização e nunca vou exigir perfeição de ninguém. A minha exigência é que a organização seja teocrática. Coisas erradas vão acontecer em qualquer igreja. Não é esse o problema. Claro que quando uma coisa muito séria acontece, a gente fica triste e tudo, mas essas coisas vão acontecer. O ponto é como que a gente reage a isso. Qual será a nossa reação para com o erro? Esse é o ponto. Então, por exemplo, pessoas más vão entrar na congregação e elas vão fazer coisas más na congregação. E isso é inevitável. E isso, de certa forma, vai trazer certa vergonha para a congregação. Mas aí a congregação não tem a culpa. A culpa recai sobre a congregação quando a congregação está ciente do que está acontecendo e não faz justiça. E se o problema não é tratado imediatamente, a coisa pode virar uma bola de neve. E aí a congregação local, ou mesmo a organização, pode se tornar corrompida por isso, quando ela começa a tolerar pecados que não deveriam ser tolerados. Entendeu o ponto? Então injustiças vão acontecer. E elas são inevitáveis, mas as nossas ações para com a injustiça, quando nós tomamos ciência de que uma injustiça está acontecendo, não podem ser nulas. As nossas ações devem estar focadas em consertar os erros e, em muitos casos, responsabilizar os culpados pelo erro. É isso que eu defendo. Então tem um texto que a gente pode ler, que é Lucas 17, do 1 ao 3. Eu gosto muito dessa passagem. Abre aspas. Ele disse então aos seus discípulos: é inevitável que venham causas para tropeço. Não obstante, ai daquele por meio de quem vem. Seria mais proveitoso para ele que se lhe pendurasse no pescoço uma mó e que fosse lançado no mar, do que fazer ele tropeçar a um desses pequenos. Prestai atenção a vós mesmos. Se o teu irmão cometer um pecado, censura-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Fecha aspas. Gente, isso aqui é riquíssimo. Essa passagem, se ela fosse realmente posta em prática na congregação, as coisas seriam tão boas, gente. Mas, infelizmente, em muitos casos, não é isso que acontece. Vamos ler aqui a revista A Sentinela, de novembro de 2024, uma revista recente. Abre aspas, diz assim: Alberto foi acusado falsamente de roubar dinheiro da congregação. Por causa disso, ele perdeu seus privilégios e também o respeito de muitos na congregação. Ele diz: eu fiquei com muita raiva, magoado e decepcionado. Alberto ficou tão mal com essa situação que acabou enfraquecendo em sentido espiritual e ficou inativo por 5 anos. Olha agora. Isso mostra o que pode acontecer se nos deixarmos levar pela raiva quando somos tratados com injustiça. Fecha aspas. Gente, quando eu li essa última frase, eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado com a organização, com o corpo governante, com os irmãos, porque eles não perceberam o que está acontecendo aqui, gente. Isso aqui me deixa, assim, frustrado, decepcionado com os irmãos, com a organização, com todo mundo. Por quê? Porque isso aqui é o corpo governante usando aquela mesma tática que o Queruvim usou com o Ronaldo Canedo, de inversão de culpa. Vocês lembram do que aconteceu com o Ronaldo Canedo e o Queruvim? Vocês lembram? O Ronaldo Canedo foi injustiçado, Betel tomou o lado de sectários, de hereges, em relação ao caso da desassociação injusta, da dissociação injusta ali do Ronaldo Canedo. O Ronaldo Canedo foi difamado injustamente, todo mundo abandonou o Ronaldo Canedo, e aí o Ronaldo Canedo foi pra internet contar o caso dele, e o Queruvim liga pra ele e diz que o Ronaldo Canedo estava dando munição pra apóstata. Vocês lembram disso? Ou seja, o Ronaldo Canedo é injustiçado, os anciãos daquele circuito onde ele está tramam contra ele. Pela segunda vez, ao invés de fazer justiça, a organização toma o lado dos sectários
E para o querubim, tá tudo bem isso. Para o querubim, isso pode até não ser louvável da parte da organização, mas é apenas algo que não é louvável, não é algo problemático. O querubim acha isso de boa, uma coisa insignificante. A organização não está dando munição para apóstata quando está fazendo isso. Mas se o Ronaldo contou o que aconteceu, aí o problema é o Ronaldo. Ele que é o criminoso nessa história. É assim que pensa o querubim. E é assim que pensa, adivinha, a organização. Por que é que o querubim pensa esse absurdo? Porque ele é ensinado a pensar assim pela organização. O ensino da organização é o seguinte: não importa o que aconteça com você, a organização sempre é inocente e você sempre será o culpado. Essa é a tática de inversão de culpa, gente. Isso é tão absurdo quanto culpar um meteorologista pela enchente. Ora, mas por que é que aconteceu tudo isso lá em Porto Alegre, né? Todas aquelas chuvas, né? Casas destruídas, plantações destruídas, pessoas morrendo. Por que é que aconteceu tudo aquilo lá? Não é por causa da chuva. É por causa do meteorologista que trouxe a história a público. É isso que pensa o querubim. É isso que pensa o publicagado do reino e toda a Gadolândia. Façamos uma reflexão sobre o que aconteceu aqui nesse parágrafo e a gente vai ver como essa tática tem sido usada pela organização para fins perversos. Isso aqui mostra a arrogância dos membros do corpo governante, a arrogância da organização como um todo. Eu tolero erros, eu não tolero arrogância e prepotência. Lembram lá do texto de Lucas que a gente leu? O que é que Jesus disse lá? Vamos ver de novo. Ele disse assim, ó: se o teu irmão cometer um pecado, censura-o. E isso é para todos, porque não tem exceção. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que é que está implícito nessas palavras? Que se ele não se arrepender, eu não tenho obrigação nenhuma de perdoar. O meu perdão aqui está condicionado ao arrependimento do outro. Então o que é que Jesus está ensinando? Que aquele que tem que ser humilde e que tem que se arrepender dos seus pecados não é aquele contra quem se pecou, mas aquele que de fato pecou, que praticou o pecado. Este é que tem que ser humilde, este é que tem que se arrepender. Mas o corpo governante pensa diferente. As pessoas que estão na liderança da organização das Testemunhas de Jeová pensam diferente. Essas pessoas acham que quando elas erram, elas não precisam pedir perdão. Elas não precisam se arrepender. Elas não precisam ser humildes. Essas pessoas jogam a responsabilidade para os outros. A batata quente vai queimar na tua mão, meu irmão. Por quê? Porque eles erraram? A liderança errou? Sim. Mas é você que tem que ser humilde. Você não tem o direito de ficar magoado. Isso é o oposto do que Jesus ensinou. Vejamos novamente o caso do Alberto. Ali diz assim, ó, que ele foi acusado falsamente de roubar dinheiro da congregação. A tradução correta deveria ser ali furtar dinheiro da congregação, porque roubar e furtar são coisas diferentes, né? Mas, pelo visto, os membros de Betel não sabem a diferença entre roubar e furtar. Mas também, né, o que esperar de instrutores que durante 60 anos não souberam abrir a Bíblia e ler na Bíblia que a Bíblia não condena que cristão tenha barba? Durante 60 anos eles não foram competentes para entender uma coisa tão óbvia. Vão saber a diferença entre roubar e furtar? Não vão. Mas enfim, vamos ao ponto. Aqui diz que ele foi acusado falsamente ali de roubar dinheiro da congregação. Então a palavra falsamente, colocada aqui pelo corpo governante, mostra que foi comprovado posteriormente que ele era inocente da acusação. Do contrário, a palavra não estaria no texto. Então, o que nós podemos inferir com base no que a gente leu? Que o Alberto foi acusado falsamente de algo e que depois, algum tempo depois, a inocência dele foi comprovada. E o corpo governante sabe disso. Tudo isso está nas entrelinhas do texto. Todo mundo que conhece um pouco de interpretação de texto vai concordar comigo, certo? Até aqui está estabelecido. E então o artigo conta que o Alberto ficou com muita raiva e, em resultado dessa raiva, ele ficou inativo. Ou seja, ele parou de fazer relatório mensal e provavelmente ele também passou a perder muitas reuniões. Quando eu li isso aqui, eu pensei, rapaz, mas não é que o Alberto é um cara de boa? Porque comigo, meu irmão, a coisa ia ser bem diferente. Meu irmão, você ser acusado injustamente de ter roubado dinheiro, furtado no caso, né? Isso é difamatório. O mínimo que qualquer pessoa ficaria é com muita raiva e decepcionada. Então, o que o Alberto fez foi o mínimo, cara. Quem é que não ficaria com raiva? Quem é que não ficaria decepcionado diante disso? O que o Alberto fez foi o mínimo. Eu teria feito muito mais. Eu ia ficar indignado, meu irmão. Eu ia pra cima.
E Deus ia ter que prover uma Abigail com torta de figo para me parar. Porque eu ia para cima, meu irmão. Uma acusação dessas não é algo leviano. Isso é muito sério. Claro que injustiças acontecem. Acontecia lá no antigo Israel, acontecia na congregação cristã do primeiro século. Essas coisas acontecem. Eu não estou argumentando que isso não poderia acontecer. Essas coisas acontecem. O que eu critico é a última frase que diz assim: isso mostra o que pode acontecer se nos deixarmos levar pela raiva quando somos tratados com injustiça. Pelo amor de Deus, que bosta é esta? Meu irmão, isso é decepcionante. O corpo governante está culpando a vítima. É aquilo que eu sempre falei. Você levou bosta na cara, a culpa é sua. Foi você que ficou com raiva de forma errada. Você deveria ter se alegrado ao ser injustiçado, Alberto. Pelo amor de Deus, gente. É isso que o corpo governante chama de alimento espiritual no tempo apropriado? Isso aqui é lixo espiritual, gente. O que tinha que ser dito aqui é o seguinte: os anciãos da congregação foram punidos. E Alberto, quando foi comprovada sua inocência, foi readmitido ao cargo que ele tinha. E todos os que maltrataram ele foram responsabilizados. Aconteceu isso? Não, nunca vai acontecer. Isso nunca acontece. A culpa é do Alberto, segundo o corpo governante. Ah, meu irmão. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu pensei é: eu nunca mais boto os pés nessa organização. Isso aqui é inaceitável. Sim, erraram, mas tinham que ter feito algo para corrigir a situação, cara. Não, eles jogam a culpa para a vítima. Meu Deus do céu, mas que absurdo é esse, cara? Isso é pedra de tropeço para muita gente. Muita gente vai ler o que está escrito aqui nessa sentinela e vai se decepcionar com a organização. Vai ter muito irmão lendo isso e vai dizer: não, não dá mais para mim. E vai sair da organização. Por causa dessas coisas que acontecem. Não existe coisa que mais irrite pessoas que estão realmente insatisfeitas com a organização do que essa mania diabólica da liderança da organização de tirar o corpo fora quando eles reconhecem que fizeram cagada e dizer que a culpa é dos outros. Cara, isso é frustrante, cara. Isso é irritante, isso é difamatório. A culpa nunca é deles. A culpa nunca é da organização. Mas como isso, meu irmão? Mas que absurdo isso. Gente, vocês têm que escrever para o corpo governante e censurar os membros do corpo governante. Isso está errado. Vocês, anciãos, têm que chegar na congregação e falar isso para a congregação. Dizer: irmãos, isso aqui que foi feito dito na sentinela é um absurdo. O corpo de anciãos não aprova isso. Vocês têm que dizer isso para a congregação, meus irmãos. Diz que vocês não corroboram com essa postura do corpo governante culpar as vítimas. Se você é um publicador batizado das Testemunhas de Jeová, pega essa revista, vá para os anciãos e diga: olha, irmão, quero deixar bem claro para você, eu não corroboro com essa postura do corpo governante culpar as vítimas. Eu não corroboro com isso. Tá, isso aqui está errado, o corpo governante está decepcionando muitos irmãos e está sendo pedra de tropeço. Tome coragem e faça isso. É isso que tem que ser feito. Isso aqui é inaceitável, não aceite isso. Isso é lixo espiritual, isso não é alimento espiritual. Tá certo, gente? Eu fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço.